Estamos ao vivo para uma live muito especial da série Biografias do Círculo de Mães, do portal Universo Materno, da Unitá Cultura Corporal. A Aline já entrou, a Elisa, a Jéssica, a Amanda. Me atrasei um pouquinho para começar, mas já estamos aqui. Antes até de chamar a Aline, minha irmã, eu queria contar para vocês que essa série de lives, esse projeto começou com a gente querendo compartilhar, né, as histórias das mães, os impactos que a maternidade trazem nas mulheres e que muitas vezes não são compartilhadas. Às vezes a gente tende a viver a vida como se tivesse tudo normal, como se fosse tudo, quer dizer, normal está, mas como se fosse tudo igual, né, ok? E aí quando a gente começa a ser mãe e passa por esses impactos e compartilha isso com outras mulheres, a gente começa a se sentir mais normal. E muitas vezes a gente consegue apoiar as outras mulheres a também se empoderarem dos seus impactos, das suas mudanças, das suas transformações e entenderem que, ok, tá tudo bem. Cada um tem um caminho, né? Não tem certo e errado, cada aspecto da vida é impactado de um jeito diferente, dependendo de cada pessoa, da sua história, etc. Bom, então a gente começou com essa série de lives. E agora nós temos uma notícia muito boa para dar para vocês, que essa série vai virar um livro. Nós teremos um livro das lives dos impactos da maternidade. Então, é uma notícia fresquíssima aí. As mulheres todas foram convidadas essa semana e tivemos uma grande quantidade de OKs. Ficaram muito felizes com o convite. E logo, logo, então, teremos o livro das biografias e os impactos da maternidade. Estamos super felizes. Oh, a Laila tem também, que gostoso. A Indy, sejam bem-vindas todos. Tá muito baixo? Vocês não estão me ouvindo? Vamos ver, eu tô com esse microfone aqui. Vamos ver se tá conectado direitinho. Tá conectado. Bom, vou chamar a Aline e vocês veem se fica muito baixo, tá bom? Então eu quero convidar hoje, a entrevistada de hoje é muito especial. A gente deixou ela por último. Ah, a mamãe tá aí! A Estela, nossa vizinha. É verdade, a Aline é minha irmã. E ela era a nossa animadora das lives que eu fazia toda quinta-feira à noite, né? Então, como ela não tá aqui agora, vocês precisam animar aí o chat, hein, pessoal? Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos chamar a Aline, minha irmã, e ela vai compartilhar um pouco com a gente aí os impactos da maternidade na vida dela também. Deixa eu convidá-la. Ai, ai, ai. Ah, ela também já tá aí, vamos aguardar ela. Papai também tá aí, que especial. Ai, deixa eu baixar um pouco. Tá me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Ei, pessoal, veja se dá eco aí pra vocês. Como é que tá aí, Aline? Eu te ouço, tá meio metálico assim, mas te ouço. Ah, então tá bom. Que bom, ai, gente, olha na minha cara. Todo mundo que tá aí nos conhece, mas tudo bem. Eu queria dizer primeiro que eu tô super feliz de fazer essa entrevista com você. A Aline é minha irmã mais velha, nós somos 5 irmãos, mas eu tô muito feliz porque eu conheço a história dela, mas eu conheço a partir do meu ponto de vista. Então vai ser muito legal ouvir a história dela e ouvir o que ela tem para trazer com o seu ponto de vista, né? Com a sua lente, assim. Então eu fico super emocionada de pensar que agora eu vou ter 1 hora para te ouvir, menos, porque eu já gastei um pouco, mas para ouvir esse seu ponto de vista sobre tudo isso, né? Então a Aline é minha irmã mais velha e a Aline se apresenta e conta um pouquinho pra gente, começa contando quem era a Aline antes de ser mãe, tá? Quem era essa pessoa, depois pra gente poder falar dos impactos da maternidade. Tá. Então eu sou a Aline, a primeira filha da Juscelia Tânia. Daí em seguida veio a Alcione. Quando eu tinha 1 ano e 3 meses, a Alcione nasceu. Então eu não lembro a minha vida sem a Alce. Vou chorar já. Sou chorona, emotiva. Eu e a Alce é quase gêmeas, assim. Imagina, desde que eu me entendo por gente, tem a Alce. E daí depois veio o Diogo e a Elise e o Otávio.
uma escadinha, assim. Então, até acho que como primeira filha e o meu perfil mesmo, assim, organizada, perfeccionista, eu sempre fui muito organizada. Então, eu tinha tudo muito planejado, né? Então, a Aline é essa pessoa é, dedicada, trabalhadora, estudiosa, que sempre planejou tudo, sempre organizou tudo, né? E eu tinha, assim, minha semana, meu mês, meu ano, né? Meus anos planejados, o que aconteceu, o que não ia. E daí eu conheci o Daniel, meu esposo, e a gente virou casal planilha. Mas na verdade ele foi o primeiro que começou a preparar o terreno aí, porque a maternidade estava por me oportunizar, que era realmente desestabilizar, tirar da organização realmente, né? Eu estar colocando um arroz no fogo e ele me ligar, vamos almoçar com a mãe. Daí eu desligo, não desligo, termino de cozinhar, não termino. Isso pra mim é um absurdo. Como, né? Que vai agora, assim, no meio do almoço, no meio do preparo, sair almoçar com a sogra. Mas como era sogra, era chau, eu ia, né? Então eu brinco, até falei pra ele, ó, vou falar de você, porque na verdade você tá parando, né? Essa, esse não planejar. E dentro desse meu planejamento, eu fiz medicina, então foram 6 anos, né? Sabendo que por 6 anos eu ia ficar estudando. Daí fiz residência de medicina de família. No começo do segundo ano de residência, eu já fui convidada para trabalhar quando eu terminasse. Então, eu já terminei a residência sabendo o que eu ia fazer depois, que ia ser preceptora. E assim foi indo, né? É, tudo muito planejado, a longo prazo, datas. Minha agenda era assim, repetir semanalmente, repetir mensalmente, né? E assim foi também com a chegada da Joana, a gente achou, né? Não sei se você quer perguntar, ou posso continuar, ou se eu estava fazendo um raciocínio aqui, eu fui seguindo. Dá pra dizer que ela fala tanto quanto eu, gente. Então, se prepare que a live vai embora hoje. Vai ser duas. É, mas eu sei que pergunta quem fala mais, Aline ou Alcione? Todo mundo se olha e ninguém tem coragem de responder, né? Mas deixa eu te perguntar, antes de você falar da chegada da Joana, você tinha alguma coisa de planos definidos na sua vida, assim, que você dizia, eu tenho certeza que vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser assado? Alguma coisa assim? Ah, eu sempre tive certeza que tudo ia dar certo. Que eu vou fazendo e vai acontecendo, é só estudar que você passa na prova, é só, né, se dedicar que dá certo. É, eu sou formada em piano, eu lembro que minha professora de piano falava assim, é muito curioso que piano é um dos instrumentos mais difíceis no sentido de tanto tempo para se formar, para terminar, né? E eu tenho muitos alunos aqui de cursos universitários difíceis e tal, né? Mas assim, estudar, são 10, 12, sei lá. Mamãe pode responder quanto tempo que eu fiz piano. Eu entrei no piano antes de ser alfabetizada, né? Tipo, a vida inteira estudando piano. Estuda, passa, vai fazendo, vai se dedicando e vai fazendo, né? Então, pra mim sempre foi assim, essa coisa do estudar, do trabalhar. Você vai fazendo e vai tendo resultado, né? E tudo bem, né? Uma vez não passa no vestibular, no próximo vai. Mas existia um caminho a ser trilhado, né? Mais ou menos definido. Então, para mim sempre foi assim, Uhum, caminho, tinha um plano, tinha uma agenda, tinha metas, passo a passo a serem feitas. Claro, uhum, não com trabalho, mas tinha, eu sabia o que fazer, né? uhum. Legal. Ah lá, a Estela falando que fofa, nossa vizinha. A Aurora tá vindo aqui, mamá. É, e aí, Aline, você ela é a mais velha de 5 irmãos, então você também sempre foi nossa mãezona, assim, né? Acabava sendo responsável por nós também. E aí, o que você achava sobre ser mãe? Antes de ter a Joana, o que você achava sobre ser mãe? Ah, eu achava que, sei lá, eu ia saber o que fazer, né? Na faculdade, o meu apelido eles me chamavam de mãe também. Quando a gente ia viajar, eu que cozinhava pra galera, eu que falava limpa os pés para não sujar a casa, eu que cuidava, eu que fazia. Então, essa coisa de ser mais velha, acho E que eles te obedeciam? coordenar tudo, né? Sei lá, eu achava que eu sabia o que fazer, né? Via minha mãe fazendo, cuidando de todo mundo, né? E aí, quando a Elisa nasceu, eu tinha 6 anos e meio. Eu me achava grande, né? Eu já estava indo pro primeiro ano, né? Então eu lembro da Elisa bebezinha, a Elisa pequenininha. Então eu achava que
eu sabia, daí sempre a minha mamãe tinha escolinha, né? Nossa mãe tinha uma pré-escola, então a gente ia pra escola de manhã, de tarde a gente ia pra escolinha dela. E ajudava, olhava as crianças e tal. Então eu achava que eu sabia o que tinha que fazer. Né? Ele tinha os sobrinhos, os afilhados. Daí eu falava, não. E como médica de família também, né? Você estudava bastante sobre a questão familiar, né? E Ô, daí, Dinho, se quiser trazer a Aurora aqui pra mamar, por favor, traga. Ele tá assistindo a live. Eu tô vendo ela chorar. ele tá agitando a torcida aí. É. E daí na medicina também. Na medicina a gente fazia puericultura, né? Orientação, o pré-natal e a puericultura como médicos de família, né? Orientação de amamentação, orientação do próprio parto, da gestação, orientações básicas de alimentação, introdução alimentar, troca de fralda, cordão umbilical, cólica. A gente achava que sabia das coisas, né? Isso é uma coisa Agora é bem. só ter o filho e pronto. É, eu já sei. E, e eu ia fazer visita, né? Quando o bebezinho nascia, a gente ia na casa fazer visita, eu levava os alunos lá, então vamos lá ver, né, onde está o berço. E a gente já chegava com aquelas perguntas: dorme a noite inteira? Tá mamando no peito de 2 em 2 horas? Gente, quem é uma dessa, né? Tipo, cima, né? Nada foi exatamente assim, nem não é exatamente assim. E daí, tem um colega meu que foi meu professor, depois a gente trabalhou junto, o Rodrigo, ele falava assim que quando a gente faz grupos de crianças, orientação de puericultura, a gente muda muito depois que vira pai e mãe. E ele falava aqui, ele falava, não muda tanto, assim, deve mudar um pouquinho, né? Mas assim, tudo que a gente estuda, a gente vê tantos pacientes, né? Depois que a gente vira mãe, eu vi o quanto ele estava certo naquela fala dele. Foi o que mais me lembrei, assim, de todos os anos que eu convivi com ele, foi essa frase. Depois que você vira pai e mãe, muda a maneira com que você vê e que você orienta, e que você pergunta, e que você empatiza mesmo com com esse público, né? De mães e bebês e pais e avós e, enfim, paternidade, né? Que legal. E aí o casal Planilha decidiu ter uma filha, um filho. Como que foi? Decidimos, planejamos, o Dani ia terminar uma pós, então a gente resolveu planejar para que o bebê, né, nascesse quando ele terminasse a pós. E assim foi, realmente, no planejado 9 meses antes a gente engravidou. E tá, a primeira coisa foi que eu comecei a passar mal, né? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu quis tanto esse filho, né? Como que eu tô passando mal? Como direito? Tô na nutricionista, faço tudo certinho, né? O que tá acontecendo? Eu não podia passar mal. Eu não podia. Parecia doente. Eu tava assim, ficava, se pudesse, ficava de pijama deitado o dia inteiro. Já começou por aí, né? Não, gestação normal não é isso. Gravidez não é doença, a gente sempre escuta, né? E, e daí hoje eu falo para os pacientes, gravidez não é doença, mas é uma condição bem peculiar. Que a gente pode sim, se sentir mal, se sentir triste, se sentir doente. Porque tem muito hormônio rolando, tem medos, tem, né, expectativas em cima. Então começou por aí. Mas foi tudo bem, só mal-estar, a gestação correu tudo bem. Na verdade, a gente teve 2 sangramentos, mas também foi só susto. Um mês antes exatamente, ela era para 1º de dezembro. 1º de novembro, a gente estava jantando no restaurante com a Ana e a Xadê. E o sócio molhou a cadeira, ligamos para o médico, meia hora depois começaram as contrações, fui para o hospital, Joana nasceu. Assim, papuf, com 35 semanas. Oi, olha, olhinha! Também tá viva. Oi, princesa. Oi, tá noiva, tia Aline. Tá bom. Continua, Aline. E então ela veio um mês antes, e bem no final de semana da pós do Daniel. Ele já perdeu o penúltimo final de semana da pós, o último, os estágios finais lá, os trabalhos que ele tinha que fazer, e foi fazer 1 ano e meio depois. Já começou quebrando a planilha, né? E O até quarto não estava pronto. o quarto não estava pronto. Naquele dia a gente tinha lavado as roupinhas, então ele e a Ana foram tirando a roupinha do varal, passando na secadora, passando no ferro, arrumando a mala. E E daí, até por ela ter nascido, né, pequenininha, a amamentação foi difícil. A gente ia todo dia, cada 2 dias no pediatra pesar, ela não ganhava peso, não ganhava peso. A Alce chegou a dar leite dela pra mim, pra Joana mamar. Ela esgotava e passava pra mim, eu passava na sondinha de relactação, aprendi tudo sobre
dava de mamar, depois retirava. Minha mãe ficou aqui comigo, né? Minha mamãe vem sempre, né? Quando a gente tem neném, fica aí um mês, 40 dias, o que a gente... Ela falou assim, ó, se vocês puderem me liberar, vocês me liberam. E daí ela fazia a Joana rotar enquanto eu esgotava, daí guardava os frasquinhos na geladeira, anotava dia, hora, não sei o quê. E daí amornava, né, tal, e dava na sondinha para estimular o peito. Às vezes, quando eu tava muito cansada, minha mãe ou Dani davam uma sondinha no dedinho para fazer ela sugar e colocava a sondinha. Então, foi, assim, uma loucura. Até que eu, né, troquei de pediatra 3 vezes, até que eu acabei cedendo ao leite de fórmula. Foi um drama para mim, porque eu falava, quem quer amamenta, né? Quem quer amamenta? E aí eu vi que... E não era por dor, é porque não tinha como. Eu comia de tudo que mandavam. Fiz, não é nem simpatia, aqueles alimentos. A Chau fazia as comidas para mim. Minha mãe comprava aqueles chás, a Chau também, como que é? Chá da mãe do bebê, bababá, e fazia chá, e não comia as coisas que dava cólica. A menina chorava dia e noite, e não ganhava peso. Aí realmente entendi que tem hora que não dá, né? E Foi em daí, várias consultoras foi consultora de amamentação também, né? alimentação, vídeos, sites, nossa, de tudo assim. E daí foi para mamadeira junto com o peito. Não desisti do peito, ela conseguiu mamar até os 2 anos. Mas tive que dar o leite. O Daniel falava que eu ia fazer o grupos amigos do Nando. Eu falava, nunca! E isso, Que foi e útil, isso já mudou. né? Mas foi É. muito doído. Foi muito doído. A primeira coisa, assim, pra mim foi precisar do leite, assim. Foi bem doído. Mas hoje, E, de certa forma, te trouxe uma empatia maior com as outras mães, né? Porque tinha esse lugar que você ia como médica, acreditando que quem quer amamenta e acabou, né? Então leva para um lugar de muito mais acolhimento e empatia, né? pois é, curioso você falar isso, que semana passada eu atendi uma mãezinha igual ao nosso caso. Um pouquinho mais velha do que a Joana, nasceu com o mesmo peso, e a mãe não conseguia dar de mamar, só que ela não tinha tanta certeza, então na maternidade eles começaram a dar o não. Então ela já foi para casa com menos estímulo do peito. Então ela não conseguiu dar nem gotinhas, ela não conseguia. E ela tentava, 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 daí quando ela veio, eu calmei ela, passei os sites que eu vi, falei, ó, primeiro respira, daí quando você vê que você tá calma, você tenta, se você achar que vale a pena. E daí ela veio semana passada, ela tinha tentado um pouco, não estava conseguindo, e eu falei pra ela, vale mais uma mãe feliz, tranquila, que deu colo com amor, do que deu peito com estresse. Porque eu vivi isso, né? Era muito estresse, era olhando no relógio, era gota a gota, era xixi a xixi, se ela tava fazendo xixi, que ela tava ficando desidratada, sabe? Eu acho que a tentativa tem que ser com prazer. Daí com 2 para 3, com 4 meses eu senti assim, ai, agora eu tô curtindo a minha filha. E era a época que eu tinha planejado voltar a trabalhar. Eu falei, agora eu não vou voltar a trabalhar. Agora eu vou ficar com ela. Então a orientação para mim foi essa, assim, que eu falei para essa mãe que passou a mesma coisa. Eu falei, curta o seu filho, aproveite esse momento, não mais vale o teu colo tranquila, com carinho, com amor, do que dar o peito a qualquer custo, né? E eu falei de coração mesmo, e o primeiro dia ela estava assim, acabada, desesperada, aquele peso da culpa da mãe que tem que fazer tudo certo. E da última vez ela já estava, ai, obrigada, doutora, já estava curtindo o bebê, assim, sabe? Sem aquela culpa de que não conseguia, aquele remorso, não conseguia amamentar, né? Então, acho que esse foi o primeiro grande baque, assim. A prematuridade até que não foi, assim, a prematuridade, assim, a amamentação foi um pouco da consequência da prematuridade, mas ela não foi para UTI, nada disso, né? Acho que meus pais e meus irmãos se assustaram mais com a prematuridade do que eu, que acho que estava tão envolvida no momento de encontrá-la, de vê-la, que eu nem percebi o risco que era, né? E a gente tinha acabado de ir para Cianorte fazer a festa de 1 ano do Joaquim, quando de repente, na noite de véspera do aniversário, o Daniel liga, a bolsa estourou, todo mundo esquece a festa e viaja a noite toda para chegar para ver a Joana. Mas já chegou chegando, né? Dando estragando a Legal. E aí você falou que não voltou a trabalhar. Aí acho que a gente já pode ir entrando um pouco nisso, assim. O que que não voltar a trabalhar significava, assim? O que que isso mexia com você? nossa, mexi em tudo, assim. Primeira coisa que quando eu que tive que dar um não, precisei mesmo, eu pensei assim, tipo, acabou. Agora a Joana não precisa mais de mim.
Para que eu parei de trabalhar? Eu vou deixar a mamadeira aqui com a minha mãe, com o Daniel, eu vou voltar a trabalhar, não precisa de mim. Sabe? Como se a minha presença fosse só o peito, né? Que eu pensava, não, até os 4 meses eu vou amamentar exclusivo, daí com 4 a 6 eu volto a atender, que eu sou homeopata também, então eu tenho um consultório aqui perto. Então, eu tendo um outro pacientinho, volto do mamar, né? Mas minha Dani, minha mãe, minha sogra, que sempre me ajudou bastante, né? Eu vou mudando mamã e tal. Mas quando abusou de mamadeira, eu falei, pra que eu? Qualquer um dos outros pode resolver, né? Então, daí eu me senti, assim, substituível total, assim. E daí, a Amanda falando que ela pensou a mesma coisa, né? E daí eu fui trabalhando, daí eu chamei a Olinda, que é a nossa terapeuta, né? Ela veio em casa me atender, e eu fui colocando a cabeça no lugar, que não era bem isso, né? Conversei também com a Carla, da Cabana dos Brinquedos, ela também não conseguia falar da importância de você dar a mamadeira como se estivesse dando de mamar, com esse carinho que foi que eu falei para minha paciente, né? E daí eu falei, tá, então peraí, então vamos ressignificar o que que é a maternidade, né? O que que é a maternidade para mim, não é só dar de mamar no peito, né? E daí eu fui, daí como eu falei, ali perto dos 4 meses, eu consegui curtir mais ela foi ficando fofinha, foi ficando gostosa, daí é aquela idade que já começa a brincar, né? E daí, e agora, quando que eu volto a trabalhar? Ah, eu vou curtir um pouco. Quanto que é esse pouco? Daí eu já fiquei na dúvida, porque não tinha mais minha planilha, minha organização não tinha dado certo, tinha furado, e agora eu não tinha, né? Quando que eu volto então, né? Às 6. Ai, adoro a Joana. Hã? Adoro a Joana. Quem falou isso? Eu tô falando que eu adoro a Joana. Enfim, daí, quando ela tava 1 ano, ela ia fazer 1 ano, eu recebi uma comigo, teve uma cara que até hoje eu não sei se foi reação minha pra ela, dela pra mim, com a história toda, ou se foi alguma coisa que ela entrou em contato, mas daí eu parei, repensei tudo de novo, e daí foi muito curioso, porque eu tinha uma sensação que antes dela ter 1 ano, ela era bem pequenininha ainda. Um dia eu tava dando comidinha pra ela comia. E daí me veio, assim, no meio daquele caos, me veio assim, tipo, cabe outra criança. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. O Daniel chegou, eu contei pra ele, ele falou, você tá louca? Tipo, a gente nem dorme. Porque isso também, ela acordava a noite inteira, mas só dormia sugando no peito, né? Porque que aconteceu? Porque eu tinha pouco leite, enfim, eu queria que ela mamasse, eu dava mamar dormir no peito, né? Eu queria que ela estimulasse o peito, ó a noção, né? Em vez de estimular certo, deixa mamar, mamar, mamar. Acho que livre demanda eu aprendi depois o que é livre demanda, né? Mas eu assim, não tava, né? E daí, aí não dormia, enfim. E deixa você tá louco. Não, não, não é agora. Tem espaço. Sinto que tem outra criança pra mim. Eu tinha uma sensação que se eu voltasse a trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, do meu trabalho. Eu tinha a ideia de que se eu voltasse a trabalhar, eu ia me envolver com os projetos. Quando eu tive essa proposta de emprego que a Patrícia me ligou, eu comecei a imaginar. Ai, mas os alunos, que era para ser preceptora, que inclusive eu trabalho hoje. Hoje ela me ligou 1 ano depois, 2 anos depois, e eu tô lá hoje. Ai, os projetos, tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, não, eu não posso me distrair. Eu tenho uma sensação que tem um outro serzinho para vir, uma missão, um trabalho aqui, né? E eu brincava com o Daniel, eu falava assim, é pegadinha do malandro. Eu tive várias propostas de trabalho. Vários ex-chefes me chamando, ex-colegas de trabalho, várias situações. E dava aquela vontade, porque no trabalho a gente estudou, se preparou desde o primeiro dia na escola. A gente estuda, No trabalho a gente consegue manter a planilha, né? a gente consegue manter a planilha. Por mais que tenha imprevistos, você faz um projeto, você faz um trabalho, você atende um paciente, não hoje, não amanhã, mas daqui a pouco você vê o resultado. O paciente sai contente, o paciente está melhorando, né? E por aí os alunos estão aprendendo e você tem resultado. No filho, você faz, você vai lá no pediatra e não ganhou peso, ou ganhou peso, mas não cresceu, sei lá, ou não está dormindo à noite, ganhou peso, mas não está dormindo à noite, né? E por aí vai. Então, eu comecei a pensar na história da ideia do segundo filho. O Daniel estava super inseguro, imagina, com certeza, né? Ele vendo aquela loucura toda, ele falou: ele tá doido de verdade, tá querendo outro, tá aí pirando, né? E, e daí eu sei que foi hoje eu pensando, nem lembro direito como e quando foi. Ah, daí eu fiz o círculo de mães, né? Não, eu fiz, já era com a Maria Helena, o círculo.
Já, já, Maria Helena, já. Volto, não volto, o que que eu faço? Ah, foi a vez que eu falei assim pra Sônia, eu quero voltar, eu quero voltar a trabalhar, meu Deus do céu, tô estressada. Deus te olha como, né, coach, virou assim pra mim e falou, Aline, o que que você, como que era, assim? O que mais você sente falta, né? O que mais você sente falta? Daí eu parei, pensei bem de verdade, eu falei assim, eu quero ir no mercado em paz. E daí ela falou, então, peraí, então, você não precisa voltar a trabalhar, você precisa reorganizar a tua agenda, a tua semana, né, tuas prioridades. Então, eu fui vendo isso, que eu precisava trabalhar, mas eu estava só dentro da maternidade, né? Então, organizar outras coisas, outras partes da Aline, que não só mãe, né? Eu estava pai, né? E eu queria viver isso, eu queria viver essa maternidade, mas eu acho que as minhas células não estavam preparadas para isso. Elas estavam acostumadas a. Eu tive a Joana com 33. Elas estavam acostumadas a fazer milhões de outros, e realizar em milhões de outros cenários, né? E daí eu fiquei meio louca, fiquei meio perdida, assim. Que legal. E aí, vocês decidiram ter Maria Helena como? Com planilha ou de novo foi na. Quer dizer, a Maria Joana foi com planilha, né? E a Maria Helena? Foi uma planilha mais complexa. Ô, Porque Dinho, aproveitando, vem buscar a Aurora, por favor. Ele tá na live, por isso que eu tô falando assim, gente. Pode falar, Aline. Falei pro Dinho vir buscar a Aurora, ou vir ficar com a Aurora. ah, tá. Então, porque daí com a Maria Helena não era só a gente, né? Oi, fofa. Era a gente, Ana, mais financeiro, mais crise, que a gente estava entrando na crise, né? Foi 2000 ela nasceu em 2018, era 2017, a gente definindo isso. E era o momento que eu iria voltar a trabalhar mesmo, porque assim, a Jana ia começar na escola. Daí, porque assim, né, a Chau, a minha sogra morando aqui, ela sempre fala, é diferente você pegar um mesmo, né? Quando eu for pra escola, né, pegar mais carga horária de trabalho e tal. E daí, então vamos ver, trabalhar e tal. Mas eu falei, mas eu não quero trabalhar, eu tenho com esse medo, esse receio de me distrair. Daí a gente decidiu que a gente ia ter o segundo filho. E nisso, sem contar que eu e o Daniel, além de ser casal planilha, a gente é casal terapia, né? A gente adora uma terapia individual de casal. A cada coisa a gente senta junto, né, com um terceiro olhando, ajudando a pensar. E não foi diferente. Com a Joana foi assim, com a Mariana foi assim. A gente juntos decidiu, assim, com e daí a gente decidiu, eu organizei para voltar a trabalhar, engravidei. Então eu trabalhei 6 meses e E daí a Marilena já nasceu. Mas a Marilena foi no prazo certo, né? Foi lá 39 semanas. Mas também tive enjoo, fiquei meio mal. Mas assim, foi tudo bem. E daí a Marilena não foi diferente, não quebrou a linha. Ela, ela queria. Dinho, deixa ela comigo, então. Se ela chora, eu não escuto, porque daí entra o volume dela chorando aqui. A gente tá Né, perguntando Aurora? a idade das duas. Quando a Joana fez 2, eu planejei o desmame. Ó, como é planilha, né? Eu planejei o desmame da Joana Como ela se há 2 anos. E ela, por conta, parou de mamar um mês antes. Nesse mesmo mês eu engravidei. A Joana fez 2, no final do mês eu descobri que estava grávida. Fez 2 em 1º de novembro, né? Final de novembro eu descobri que estava grávida. E daí, então, ela tem 2 anos e 9 meses de diferença. E certinho. certinho. E daí vem. Ah, a gente esqueceu de contar uma coisa que a gente conversou hoje sobre coisas que mudaram em você depois da maternidade. Além da amamentação, teve a questão de dormir junto com que eu fazia com o Joaquim escondido de você, né? A gente aprende na faculdade que cama compartilhada é o maior risco de morte súbita do planeta, assim. Se dormir junto, morre, né? E eu tive um caso de uma criança que morreu, de um paciente. Mas, nossa, eu era residente, eu nem lembro direito, eu sei que aquilo me traumatizou. Então a gente chegava e a gente sempre falava que não podia, que não podia, que qualquer coisa você podia fazer, menos isso, menos isso. E chegava na casa dos pacientes, não, 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 não.
Hoje eu sei tanto que é mentira, né? E é mentira tanto que eles faziam, quanto que é perigoso. Porque a gente vê assim, existem, na verdade, assim, tudo hoje em dia você tem que analisar com o viés de quem está escrevendo o estudo, com que olhar que você analisa ou pesquisa. E no caso da cama compartilhada, ela não é indicada e nem é contraindicada para todo mundo. Eu acho que cada um tem seu ritmo, tanto de fazer funcionar, como de risco, né? É, a maneira que a cama, se é encostado no lado, você tem aquela proteção, se os pais têm sono pesado, se a cama é grande, se a criança chuta demais e ninguém dorme direito, enfim, tem milhões de coisas. Mas uma coisa como regra, como não faça, né? Falei, ó, os riscos são esses, são aqueles, enfim. E eu lembro que na época tinha uma preceptora que falava de cama compartilhada, eu falava, ai meu Deus do céu, que maluquice, como que ela vai contra a ciência? Não, são linhas, né, que a pessoa prefere seguir ou não, né? E daí a Alcione não me contava, porque ela não concordava. Daí eu, que passava a noite inteira dando mamar, e eu ia, eu dormia com aquelas almofadas em volta pra ela não, né, não parar de mamar, e daí colocava no bercinho, ela acordava e trazia de volta, não sei o que, não sei o que. Daí um dia eu falei pra ela, como que você fazia? Então eu falei, então eu vou te contar. Eu dormia no meu braço, deitava ali do ladinho e ele mamava, né? E daí hoje eu já tenho outra idade, outra ideia, outra maneira de pensar sobre quais são os riscos e qual a maneira de fazer seguramente, né? E quarto compartilhado também, eu aprendi que não, você deixa a tua criança no quarto dela e deixa chorar 3 noites que aprende. Sim, aprende que pode chorar até morrer que ninguém vai atender. Né? É isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos? Talvez você queira. Eu não queria ensinar para a Joana, então não foi isso que a gente fez com ela. Para ela aprender a dormir, né? E quando precisar a gente atender e tudo mais, né? Mas isso é para uma outra live, para Outra live. Tá, vamos lá. E aí, a Marilena chegou num parto muito engraçado, com sogra no quarto, cunhado, sei lá mais quem, na maternidade. conforme E, a gente tinha planejado os apoios, que seriam Alcione e o Dinho, se fosse de noite, a minha sogra e a minha cunhada Amanda, se fosse de dia. Tanto para levar a Joana, para acompanhar e tudo mais, né? Então, foi bem isso que aconteceu. Eu falei, ó, Joana, a gente tá indo pro hospital. Ah, Maria Helena, a gente não soube o sexo, né? Era o bebê surpresa. verdade. A Chal ficou 3 dias comigo, me acompanhando, porque eu já tava com pródromo e tal. E eu ia almoçar na casa dela, ela me levava pra lá e pra cá. Daí no último dia eu almocei lá, ela me trouxe, eu tava na casa da Alce, a Cada, a Vissote tava lá, né, Alce? E daí ela falou, meu Deus, você tá parindo, mulher, você tá parindo e tá aí tomando café, né? Eu falei, não sei se eu tô, né? Tô com umas dores, eu não sei se é agora. Em 3 horas nasceu, né? E daí eu falei, Joana, mamãe tá indo pro hospital, acho que o bebezinho vai nascer, pouco a vovó ou a tia Amanda vão levar, alguém vai vir te buscar pra te levar pro hospital. Daí foi isso que aconteceu. Quando foram lá, levaram ela entrou, me viu. No intervalo de uma contação e outra, a Joana tá aqui, daí no intervalo de uma contação e outra eu falei, manda ela entrar agora. Era muito rápido. Daí ela entrou e falou, oi filha, tudo bem? Comecei o nome dela, ficou assustada, saiu. Tudo bem, né? Porque eu queria que ela visse, assim, tá mais perto, não o parto, mas que ela estivesse por perto, né? E a gente já tava falando desde antes e tudo, né? Então ela tava ali. E daí tinha a antessala, ela ficou na antessala só contando história, contando musiquinha e, né, ali. E daí Todo mundo ouvindo ali ele gritar. É muito engraçada essa história. nasceu, a gente chamou a Joana, ela já nem nasceu, ela entrou, viu, o Daniel foi levar lá de fora, daí a dona perguntou, é menino ou menina? Deu, não sei, alguém olha. Então, era o Daniel vir, o Daniel entrou, daí eu falei, pode para a obra. Daí ele olhou dele, menina. Daí, Helena. Não, não é Helena. Peraí, não. Então o que que é? O Daniel, não, acho que não é Helena. Daí já foi aí também. Tinha planejado que se fosse mulher ia ser Helena. Não, não é, não sinto que é Helena. Daí ficou até o dia de alta sem decidir o nome da menina. E a Joana, mamãe, vai ter nome, mãe? A Joana ficou incomodada com a história de não ter nome. E... Mas aí foi mais tranquilo. Aí foi um prazo mais ou menos mais tranquilo. Quando ela ia fazer 1 ano, eu fiz o círculo.
Daí eu fiz o primeiro círculo de mães, que era o dois de vocês, foi a primeira vez que eu participei, foi libertador. Foi muito legal, eu fiz com a Ana, eu vi que a Ana, não vi se tem alguém que fez comigo. E foi muito, muito, muito bom. E daí eu voltei a trabalhar. Daí eu senti como, quando, né? Eu voltei no consultório de homeopatia, com poucos pacientes, mais com ela. E foi assim. Quando ela estava com 1 ano e meio, eu tive de novo a mesma proposta da mesma Patrícia, lá da Positivo. E daí eu conversei com o Daniel, a gente se ajustou e a gente sentiu semana, né? E aí, claro, né? Tchau. E aí? Você pode? Tal dia, né? E daí nisso colocou uma funcionário, nosso anjo, que nos ajuda aqui, que é a Eliane, que também ajuda tudo funcionar, né? Não, a Eliane foi um pouco depois. Não, foi um pouquinho trabalhar, ela veio vindo pra gente, né, se ajustar e daí deu certo esse emprego. E daí então eu fiquei com consultório de homeopatia e como professora, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Não mais da residência, que eram 40 horas, né? Da graduação, que eu pude pegar menos horas, que era para ainda ficar bastante com as meninas, né? Daí a Joana já ia para a escola, a Maria Helena ainda não, ela ia ficar até os dois com a gente, com o apoio da Chau, né? E, e isso. Até me perdi agora na linha. E aí veio a pandemia. Daí veio a pandemia. Entrando nos eixos e veio a pandemia. Exatamente. E aí, então, olhando agora para os impactos da chegada das duas, assim, o que você acha que impactou em você como pessoa, depois que você se tornou mãe? Como profissional, você já comentou um pouco, depois você vai falar um pouco mais do profissional, mas já comentou um pouco dessas crenças que você tinha antes, que era muito teórica, de algumas linhas científicas, porque até vegetarianismo, eu lembro que antes de se tornar vegetariana, você também se apoiava numa linha médica que dizia que não tem como, né? É aquilo, escolher um autor que você quer, escolheu a linha, você tem que, né, onde ali você pode se apoiar. Mas você falou um pouco dessas crenças, de como você, médica você tinha, como mãe você mudou um pouco. Mas como pessoa, o que você acha que impactou? Olha, com certeza uma coisa que você falava antes de eu ser mãe, eu achava que não era tanto, eu achava que era só discurso, mas não julgar tanto também. Concordo com você, não julgar, principalmente as mães. Que a gente falava, nossa, meu filho não vai fazer esse escândalo no mercado, né? Jogar e fazer birra. Meu filho vai me respeitar, meu filho, não sei o quê. Então, que as mães, em geral, procuram dar o seu melhor. E que às vezes essa criança já está melhor porque a mãe está dando o seu melhor, né? Que talvez podia ser pior. Que é uma construção, que a resposta não é imediata. Você tem que respirar, ter persistência, cada dia é um novo dia, porque realmente a gente não está criando filhos para serem bibelôs, para ficar mostrando para os outros que eles são comportados, né? A mamãe brincava quando era criança, né? Recita uma poesia, toca piano, dança balé e dá boa noite, né? Não é um macaquinho que vai fazer um showzinho, né? São seres que estão se preparando para o mundo, a gente está preparando seres humanos, né? Então, é a longo prazo, então tem que ter paciência e respirar. Qual é o meu objetivo? Então, o não julgar para os outros e para mim mesma, que às vezes eu me cobro do resultado imediato, de que coma certinho, que sente bonitinho. O que eu quero mesmo? Então, mudou muito isso, assim, que é essa coisa da planilha. Faço resultado, né? Curtir mais a vida, porque essa coisa do fazer, primeira obrigação, depois a diversão, né? Eu vi que eu perdi muito, porque, né, eu aproveitei bastante, aproveito elas, mas eu ainda fico um pouco nessa do fazer, sabe? Em vez de simplesmente estar. A Ana fez 5 anos essa semana, né? Parece que foi ontem, contando pra vocês, parece que foi ontem que a gente viveu tudo isso. Então, a maternidade trouxe essas coisas assim, mais do agora, mais do estar presente, um grande espelho. A Joana, ela fazia assim, né? Eu falava, alguma vez alguém falou assim, né? Então, um grande espelho de olhares, de tom, de tudo que, nossa, escancara na nossa cara, né? O que eu falo para ela, ela fala para mim, né? É, você acha que você vai conseguir alguma coisa comigo assim? Que é o que eu falo para ela. Mãe, a mãe fala, mãe,
Você acha que você vai conseguir alguma coisa falando comigo? Nossa, bom, é sinal que ela tá aprendendo, mas ela jogou isso pra mim de volta, né? Então, é bem assim, a presença, é não planilha mesmo. É o viver a cada momento, assim, e a cada momento mesmo, assim. Cada dia é um dia. Hoje é quinta, hoje é quinta. Amanhã sexta é sexta, então vamos ver a sexta, né? Porque, e não para contar nem para planejar, porque elas ficam ansiosas. Então, mesmo que eu sei que vai acontecer daqui uns dias, eu não posso nem ficar fazendo, nem ficar arrumando, nem ficar planejando, porque senão eu vou deixar. Então, eu tenho que realmente viver o hoje, assim. Então, eu acho que essa presença é bem marcante, porque eles vivem o hoje, né? Então, isso traz um pouco para mim isso, assim, também. Legal. E aí, como profissional, teve algo além dessas crenças que você percebe, assim? Porque isso foi uma coisa que eu achei muito bonita, que você disse assim, ser mãe me tornou uma médica melhor, né? Você sempre fala isso. O que que você acha que impactou além disso, assim? Eu acho que a empatia pelas pessoas, bonito nesse sentido, que, tipo, ó, eu dei o meu melhor, eu dei o que eu não tinha, e não deu resultado, não deu o resultado que eu esperava, né? Então, que às vezes as pessoas podem estar tentando e não estar conseguindo, né? Então, nas consultas, e assim, como todo mundo é filho de alguém, ou mãe ou pai, né? Mãe ou pai de alguém, nem todo mundo, né? Mas filho de alguém todo mundo é, e muitas vezes você tá ali levando teu filho, pessoa mais velha que tem filhos. Então, eu sempre tento, não queira, esse sentimento vem, que você tem alguém que te ama, alguém que você ama, alguém que depende de você, ou que você depende, né? Quem vai te cuidar, cuida. Então, sempre que eu vou falar com alguém, eu tenho esse sentimento envolvido agora, que é o papel de filha. Agora, com o papel de mãe, eu também me refiro às pessoas diferentes, né? Mas principalmente nos casos de gestação e pós-parto, assim, e filhos, né? Até a idade das meninas, né? Com muito mais empatia. Tanto do que eu já vivi, quanto das possibilidades que se abriram. Eu sempre falo que eu indico ter filhos. E que eu indico ter dois, pelo menos. Porque a Joana me mostrou um caminho, mas um caminho aqui, ó. Aprendizado aqui. Quando veio a Maria Helena, não foi assim, foi assim. Porque tudo que ela tinha de diferente, de oposto, de complementar, de igual, ampliou assim exponencialmente as experiências, as vivências. Me mostraram que muita coisa do que elas são ou estão, não fui eu, são delas, né? Então, não, faça assim que vai dar certo, vai acontecer isso. Quando você tem um filho só, você acredita. Faça, vai acontecer. Não é. Então, quando você tem dois, amplia, assim, né? E acho que isso mais empatia. Ter tido a segunda me deu mais, mesmo me deu mais, ampliou minha empatia pelas pessoas, pelas possibilidades das coisas que acontecem, né? Com as dores, com as doenças, né? A Marilena teve umas alergias bem chatinhas nos olhos, tinha, né? Sabonete, nossa, mas eu falava, meu Deus, tá com isso, não tem pano assim pra sumir, nem lembro quantos meses demorou pra sumir. Então, e eu pensava, não, essa mãe não tá passando creme, não tá lavando com o shampoo certo, não sei o que, não sei o que. Gente, né? Daí eu comecei a ver esse lado, sabe? Então, me tornou uma médica melhor em vez de afirmar ou criticar, julgar, ouvir, a minha escuta ficou bem mais empática, ficou uma escuta mais ativa mesmo, de tentar. Isso eu vivi, né? Com um médico que me acolheu, acabou sendo um médico de família, não foi um pediatra, que nos acolheu, né, Dani? Quando foi o da Joana, e daí seguimos com a Maria Helena também, que me acolheu para me conduzir, que foi isso, como que você tá? Como que nós vamos fazer? Como que você prefere fazer? Então, a filha precisa disso, tem que fazer aquilo. Então, é esse olhar também que eu vivi como paciente, eu também procuro passar para os meus pacientes, né? Ouvir junto, de ouvir, e de que a gente já aprendia isso na medicina de família, mas isso ficou muito forte. Que, que o médico é uma consulta, é uma consultoria. Você tem um conhecimento, você troca com o paciente, traz o mundo dele, compartilha um conhecimento do que faz sentido e planejando juntos um plano, né? Então isso ficou mais forte ainda, né? Que algumas médicos faziam isso, me diziam que eu tinha que fazer e aquilo ao mesmo tempo. Eu falava assim, mas ele é um médico, então vamos mudar de médico, né? Então não fazia sentido. E no final os três falaram a mesma coisa. Só que o terceiro, a maneira que ele falou, ele me fez entender, ele esperou amadurecer e conduziu o processo, né? Que amor.
Eu indico a Aline pra todo mundo, gente. Médica show de bola. Depois que ela virou mãe. É, e aí, agora, a gente ia entrar, eu queria entrar no tema relação conjugal, que é o segundo tema do Círculo de Mães, né? Travou? Voltou? Pra mim voltou. Eu não tô ouvindo. Amor, você tá ouvindo? É a Alcione que não tá usando, falando ou sou eu? Alci, a gente não tá te ouvindo. Você tá sem fone, Alci? Eu acho que a Aurora derrubou o fone dela, ela não tá falando nada. Olha lá, ó. Acabou a bateria. Você me escuta? Então faz mímica aí, o que você perguntou? Pois escreve. Ai, Alcione. Mas que você apertou o mudo, Alcione. Tá totalmente mudo. Desconecta o fone. Mas você estava perguntando da relação conjugal, né? É isso? Ó, a Mela tá falando pra salvar essa e começar outra. Ó, treina Libra. Tá, pergunta ali, Alcione. O que você quer saber? Eu vou falando aqui.